process, And please. maybe we start later. Yes. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui nessa manhã de sábado. Hoje a gente tem mais uma fala do Geshe Dorje Damdur, para nossa alegria e para nossa fortuna. Ele vai falar sobre a prática de atenção plena como cura para a ansiedade, né, para uma mente agitada. Antes de começar, eu gostaria de compartilhar com vocês as nossas informações para doação. A gente está nessa campanha da Corrente do Bem. Como vocês sabem, a Tibet House Brasil é uma associação sem fins lucrativos, completamente voltada para a sua missão, que é a preservação e a promoção da cultura tradicional tibetana no Brasil e na América Latina. A gente está oferecendo todo o programa de celebração dos 85 anos de Sua Santidade Dalai Lama de forma gratuita para vocês, mas é claro que nós temos todos os nossos gastos com a manutenção desses eventos. Então, a gente encoraja aqueles que se sentem inspirados e, claro, que podem, têm condições para fazer doações, para que nos ajudem a continuar engajados com a nossa missão. Os dados bancários para depósito, para transferência, estão aí na tela. Se vocês puderem passar adiante também para quaisquer amigos que se sintam inspirados a fazer esse ato de benfeitoria, de generosidade, a gente muito agradece a vocês. Então, sem mais delongas, lembrando que a gente vai manter o microfone desligado o tempo todo. Se quiserem fazer perguntas durante a sessão, por favor, usem o campo do bate-papo. A gente vai começar a fala do Geshe Dorje Damdur. O Geshe, ele atualmente é diretor da Tibet House de Nova Delhi, né, que é a primeira Tibet House e a mais importante, aí, né, a mais efervescente de todas as Tibet Houses. Ele já foi tradutor de Sua Santidade Dalai Lama e acompanhou ele como parte da sua comitiva por todas as viagens, inclusive as viagens na América Latina. Então, hoje, Geshe lá vai falar sobre a prática conhecida como mindfulness, ou atenção plena, e vai fazer algumas recomendações de como esse tipo de prática pode ser usado para combater a ansiedade. Geshe lá, please, you may start. Okay. Thank you so much. Welcome you all to this talk on dealing with our mental emotions of fear, anxiety, and so forth through the meditation techniques. Sejam todos muito bem-vindos a esta fala sobre o combate à ansiedade por meio da meditação e suas diversas técnicas. So basically, we begin or we start with a very simple understanding that finally, whether you're happy, not happy, whether you have fear, anxiety, and so forth, this is all determined by our mind, and the mind is very closely related to the brain, and the brain excretes or releases the stress hormones or happy hormones, and the mind is there to then act accordingly, and then you feel the pain, you feel the stress, you feel happiness, and so forth. So we see that these two are very closely connected, and finally, for you, what matters is your mind. So the brain, the hormones, they are to make this a particular state of mind manifest. Então, é super importante a gente entender a interface de mente e cérebro, né? Então, a gente tem essas perturbações, esses transtornos da mente, né? Como a ansiedade, por exemplo, agitação mental, excitação mental, e estes fenômenos, eles são fenômenos que suscitam no nosso cérebro
né, nesse sistema nervoso, uma série de reações, como, por exemplo, a liberação de hormônios, a liberação de substâncias que, por sua vez, provocam mudanças fisiológicas. E essas mudanças fisiológicas, elas são os sinais, né? Elas são os sintomas desse estresse, por exemplo, exacerbado, dessa ansiedade ou de qualquer outro transtorno, qualquer outro distúrbio da mente da qual a gente esteja falando. So now, in order to tackle a mind, to make sure that we are happy all the time. So the point is that if we ask ourselves, what do you want? We all say that we want happiness. For example, day one we are born. Most likely all of us cried. Então, por exemplo, se a gente quiser abordar esse nosso desejo, essa nossa vontade de se manter feliz o tempo todo, né, de viver boas experiências, né, experiências de realização o tempo todo, é muito importante que a gente entenda o funcionamento dessa mente. Por exemplo, quando a gente nasceu, o dia que a gente nasceu, provavelmente foi um dia que a gente chorou. So whatever we study, whatever we practice, whatever we do, the approach of the Buddha is to make sure that we rationally understand, we rationally understand, and we rationally experience that. In other words, empirical experience. Finally, your mind decides. Your mind is empirical reality. Because it is empirical reality, what you do must be on the basis of the empirical understanding. Então, não importa qual abordagem a gente utiliza, né, dentro desse sistema, né, o sistema de compreensão que o Buda desenvolveu é um sistema de, primeiro de tudo, entender que a abordagem primordial da mente é uma abordagem empírica, né? A primeira experiência que a gente tem é empírica. A gente tem experiências empíricas por meio dessa vida mental que a gente tem. So, the day when we were born, we cried. If I ask you why did you cry? Of course, we don't remember that we cried, but we cried. If you ask what could be the reason that we cried, we all agree that it's because that somebody slapped you. Because if you don't, somebody slapped us so that we can breathe well. Whereas if we don't cry, we don't breathe. Therefore, somebody slapped, so I feel the pain. I don't want that. So this is how we cried. This is who we are. In other words, we are born with the basic desire not to have suffering and basic desire to have happiness. This is how we are born with. Então, por exemplo, se a gente for falar desse primeiro choro das nossas vidas, né, o choro do dia que a gente nasceu, se eu perguntar hoje para vocês por que é que vocês choraram naquele dia, muito provavelmente vocês não serão capazes de lembrar a razão exata pela qual vocês choraram. Mas, se a gente for usar aí a nossa experiência comum, provavelmente a gente chorou porque algum médico, médica, enfermeiro, enfermeira deu um tapinha no nosso bumbum para que a gente desse a primeira respirada, né? E daí, para que a gente respirasse bem, então aconteceu isso e a gente acabou chorando, né? Então, tudo bem, essa é a causa, digamos assim, essa é a causa imediata para o nosso choro. Mas, no fim das contas, a gente chora, e a gente chorou, porque a gente deseja ser feliz, a gente deseja ter boas experiências, e a gente deseja evitar experiências de insatisfação, experiências ruins. Essa é a causa primordial. A causa imediata foi um tapinha no bumbum, mas a causa primordial é o nosso desejo por felicidade e a nossa vontade de evitar o sofrimento. Now, given that this is the reality, we don't want suffering, we want happiness.
And from what we discussed in the last session, the first session, that according to Charles Darwin's evolutionary theory, we have the evolution brought us such a development of the brain where this brain can activate the mental states of fear, anxiety, and so forth. On the one hand, the way evolutionary theorists say that these emotions of fear, stress, and so forth, they're required. But on the other hand, these emotions can really destroy our immune system. And when the immune system's gone, our health is gone. Então, bom, se a gente aceitar, né, essa premissa de que todos nós buscamos felicidade e queremos evitar o sofrimento, daí a gente precisa olhar para aquela premissa básica do darwinismo que a gente falou, que a gente discutiu no último encontro, de que estas emoções consideradas emoções de valência negativa, né, ou seja, emoções perturbadoras, elas são importantes, porque elas também nos ajudam a sobreviver. Porém, se elas estiverem desmedidas, né, se elas forem exacerbadas, elas podem provocar a nossa autodestruição, né, porque elas literalmente comem, né, elas literalmente corroem o nosso sistema imunológico. And I'm sure that amongst the audience, and of course, this is my many years of experience with the Westerners, people from the West, that the eagerness to learn what is mind, how the mind is different from the brain. So I'm sure when I speak about the mind-brain correlationship, many of you have the question, I may ask this question, how can you speak about the mind is different from the brain? I'm sure that you have many of you this question. E assim, se eu não me engano, existe no Ocidente uma vontade muito grande de discutir as correlações entre mente e cérebro, né? Então, o que é isso? O que é mente? O que é cérebro? São a mesma coisa? Qual é a relação entre os dois? E é claro que se vocês tiverem oportunidade, tenho certeza que muitos de vocês vão fazer essa pergunta, né? Quais são as diferenças entre mente e cérebro? If I go too much into this area, then they will not get time to go to the main topic, and then our representative, Mr. Jimela, would not be too happy with my talk. Então, se eu me aprofundar muito nesse tema, né, da relação mente e cérebro, a gente não vai ter tempo de falar sobre o tema principal, né, que é a prática. E daí eu acho que o diretor da Tibet House Brasil, o senhor Digme, ele não vai ficar muito feliz comigo. But this topic is very important, and that too, provided it comes to your mind and you become so restless that I must ask this question, we have a separate platform. Mr. Jigmela, the representative of His Holiness the Dalai Lama in Brazil, he is very keen that we collaborate, Tibet House, Delhi and Tibet House Brazil, collaborate for more such programs in the future, depending on the interests taken by the audience. So I'm here, I'm going to stick to the talk as the requested. Então, mas esse tema da correlação mente e cérebro, ele é um tema muito relevante. Então, eu tenho certeza que a partir da demanda, né, da nossa audiência, do nosso público, o senhor Digme, ele pode arrumar uma plataforma apropriada para a gente ter essa conversa, para a gente fazer essa conversa, e nós, da Tibet House de Nova Delhi, temos muita vontade de cooperar com a Tibet House Brasil. Então, a gente pode fazer isso num outro momento. And I'm happy to hear, for example, like Teresa Horiguchi, people like Teresa coming to Tibet House Brazil very often, and then Conde there, Valentin Conde. It's very interesting. So for sure, we can have more collaborations in the future. Então, eu vejo que tem pessoas aqui que são discípulos, são alunos e alunas frequentes. Por exemplo, eu estou vendo aqui a Teresa Horiguchi, né, que sempre participa dos eventos da Tibet House Brasil.
tem também o Valentim Conde, que está sempre com a gente. Então, a gente pode, com certeza, colaborar com mais frequência. Okay, so to lay the ground for a talk, then I want you to be equally interactive, equally taking part in this talk. When I ask you to do something, I would really expect you to be very serious and to do accordingly, mostly thinking. And when I ask you some questions, just mentally give some answers and to see whether what I'm sharing, what your thoughts are, whether these two tally. This is very important. Então, eu espero que essa possa ser uma sessão interativa de verdade. Eu espero de vocês uma postura séria na prática. Então, quando eu pedir para vocês fazerem alguma coisa, eu gostaria que vocês levassem muito a sério os exercícios e as reflexões, porque é muito importante que a gente desenvolva uma visão em primeira pessoa, senão não vai fazer sentido essa sessão. Okay, so what I would request all of you to do is that just think of times when you are with somebody without vocal exchange. Just be with somebody and then you can feel mentally disturbed. And other times, be with another person, your agitation you earlier might have, you meet with this person without any vocal exchange, the verbal exchange, you feel calm. And with still another person, without any vocal exchange, or maybe with few vocal exchanges, there's a tremendous desire coming in you that I must study more. And in some cases, then I have to go to parties. So we see that just see, if you could recall, if you see that, if you agree with me, that these are the experiences that we can have, each one of us, we can have, we did have those experiences with different people. Então, primeiro eu gostaria de pedir para que vocês refletissem sobre as experiências subjetivas que vocês têm ao encontrar com outras pessoas. Por exemplo, primeiro encontro seria encontro com uma pessoa que faz com que você se sinta mal, ou que faz com que você se sinta triste, para baixo. Esse encontro não tem nenhum tipo de troca verbal, né? Não tem conversa, ou talvez tenha muito pouca conversa, mas ainda assim, só de estar perto faz com que você se sinta para baixo. Pensa sobre um outro encontro com uma outra pessoa que, sem trocas verbais ou com pouquíssimas trocas verbais, faz com que você se sinta calmo ou calma. Pensa ainda num outro encontro com uma outra pessoa que, sem muita troca verbal, faz com que você se sinta tremendamente inclinado ou inclinada a conversar mais, a querer se expressar mais, comunicar mais. E pensa ainda em outros encontros em que a presença dessas pessoas te dá vontade de festejar, de celebrar, de sair, enfim, de se envolver em mais relações. Vamos pensar, então, nesses diferentes encontros. Okay, so then you may be wondering, what is this? My mind is a little disturbed. What is this? I have a very pleasant feeling. What is this? I'm lacking something, so I must work harder for more money. What is this? For my fame. What is really happening is that your mind is affected by these influences. Your mind is affected. How this mind is affected? Affected by the thinking process of the other person. So the other person's mind, they affect you. Okay, don't ask me the question for the time being. How do you know that? It's the mind, the brain. Okay, this is a whole different topic. It's a huge topic, very interesting though. So for the time, what we're discussing is that, yes, your mind is affected by other people's thinking. Então, o que automaticamente, a tendência que a gente vai ter nesse momento, né, a nossa reação é de pensar, nossa, mas por que a minha mente está sendo tão perturbada, né? Por que a minha mente está
está sendo tão afetada? O que está acontecendo comigo para eu ter tantas flutuações de humor? Né? Uma hora eu me sinto abençoado perto de uma pessoa, outra hora eu me sinto completamente ofendido, perturbado perto de outra pessoa. O que é isso? E daí a gente vai ter a tendência de pensar o seguinte: eu estou sendo afetado pela mente da outra pessoa. Então, a mente do outro está provocando em mim essa sensação ruim, essa sensação boa, o que quer que seja. Daí, óbvio, que por enquanto eu vou pedir para que vocês, por favor, não façam perguntas relacionadas à correlação entre mente e cérebro. Como eu falei, isso é um tópico, é um tema totalmente diferente desse, que tem relações, mas a gente vai abordá-lo à luz de outras questões. So, because that the mind is affected, your mind is affected by somebody else, which means that your mind is not in your hand. You don't have the freedom to control your mind because the environment influences your mind, and then you feel disturbed, or you feel desirous of, the money, desirous of fame, or even good things like, okay, I should study more, I should go to Tibet or Brazil more. Okay, so these thoughts, they're influenced by the other's mind. So which means that our mind does not really have the freedom. Where there is no freedom, this is lack of freedom. Lack of freedom is misery. Bom, muito bem. Então, se a gente chegar à conclusão de que a mente das outras pessoas está afetando, né, está conduzindo a nossa mente, então pronto, a gente já chegou à conclusão que a gente não tem liberdade diante da nossa própria mente, né? Então, a mente dos outros está sempre nos conduzindo, está sempre nos afetando. E daí eu estou perto de uma pessoa e eu penso, ai, puxa vida, eu preciso mais calma. Daí, perto do outro, eu falo, ai, nossa, puxa vida, eu preciso de mais agitação. Daí eu vou lá perto do outro e falo, ai, nossa, eu deveria ficar mais tempo lá na Tibet House estudando o Dharma. E daí, perto de cada pessoa, eu sinto uma necessidade diferente, e daí eu não tenho controle sobre a minha mente, sobre as minhas necessidades, eu não tenho convicção do que eu preciso. E daí, nesse caso, isso chama aprisionamento, isso é falta de liberdade. E onde não há liberdade, há miséria. So it is for this reason the Buddha said that of all the warriors, the greatest of the warriors is the one who wins over one's own mind. E é justamente por isso que o Buda, nos seus discursos, ele dizia que o maior de todos os guerreiros é aquele que vence a sua própria mente. Okay. So therefore, now the question is, how can we win over our own mind? This is a question. This is a very serious question. No matter what others influence, how can I keep my mind calm, peaceful, without being affected by external factors? Bom, então agora o tema é como é possível vencer a nossa própria mente, né? Ou seja, como é que eu consigo me manter concentrado, como que eu consigo me manter estável diante daquelas perturbações externas. Okay. Look at what I'm doing, and if you want to join me, you join me. If not, just look at what I'm doing. Meanwhile, you have to know the concept. Okay, I'm stretching my two hands. So what I do is that the two hands come together. What happens? The sound of a clap erupted. So let us not forget this simple analogy. This is a very important analogy. Say this sound of the clap is a metaphor for all the loss of freedom, anxiety, anguish, stress, fear, and so forth. And this sound of the clap, which symbolizes the unpleasant experiences, that are the result of the two hands. One hand symbolizing external factors, and the other hand symbolizing internal factors. Então, vocês podem observar o que eu vou fazer agora. Se alguém quiser fazer junto comigo, pode fazer. Se não quiser, vocês simplesmente observam. Mas eu vou estender as minhas duas mãos na minha frente e eu vou uni-las fazendo esse som da palma. E esse som da palma
que na verdade surge do encontro destas duas mãos, ele é a simbologia desta perda de liberdade, desta perturbação. Então, o som que surge do encontro das duas mãos, ele é simplesmente uma metáfora para essa perturbação que surge do encontro de dois fenômenos. Que fenômenos são esses? Os fenômenos internos e os fenômenos externos. Então, cada um desses fenômenos tem parte, né, tem um papel no surgimento desta perturbação. Okay. Now, say if you don't want the sound of the miseries, if you don't want the sound of the miseries, if you don't want this, either we have to pull down the one hand, right hand, or pull down the left hand. You have to do one of these two. And right hand, one hand symbolizing external factors and internal factors of the two. We have to see. Say you have to remove one of them. And external factors, how many such external factors are there to remove them? How many such external factors are there? There are innumerable external factors. Bom, então, numa perspectiva bem lógica, é muito simples resolver esse problema, né? Na teoria é muito simples, porque fácil, se eu não quero o som do sofrimento, o som dessa miséria, basta eu remover um desses fatores, um desses fenômenos. Então, vamos pensar. Se eu remover os fatores internos, né? Ou seja, se eu remover as perturbações internas, se eu tirar essa mão, não vai ter o som da miséria, o som do sofrimento. Isso significa dar conta das minhas questões, olhar para dentro, cuidar da do aspecto emocional e tudo mais. Agora, é claro que eu também posso abordar de uma outra forma. Eu posso dizer assim, não, eu quero remover os fatores externos. Mas se eu me debruçar sobre os fatores externos, quantos fatores externos há que provocam, que podem potencialmente provocar esse som de perturbação? São incontáveis, são ilimitados. Não dá, a gente nunca vai conseguir dar conta de descobrir quantos são os fatores externos que provocam perturbações na gente. And for external factors, look, for external factors, say if you're invited for a program, then if you are put in a room by yourself, you will say that I'm lonely. And then if you're put with somebody else, you will say that I have no privacy. In both cases, you have a problem. Então, vamos supor que vocês são convidados para um retiro ou algum evento, e daí os organizadores do evento te colocam sozinho num quarto, né? Você está sozinho no quarto, daí você vai reclamar assim, eu não acredito, me botaram aqui sozinho, estou me sentindo muito sozinho nesse quarto. Daí eles pegam e te colocam no quarto com outras pessoas, daí você vai falar, eu não acredito, que horror, aqui eu não tenho privacidade, eu não consigo fazer as minhas coisas. Das duas formas, você vai experimentar algum tipo de insatisfação. Okay. Now, usually when I give this talk in the physical, not through online, but through physical contact, physical in hall, physical proper hall. So there I ask this question. We do this exercise. We do this exercise about the mathematical calculation, plus minus, very simple mathematics. I do this calculation. Maybe Valentin, you can do it. I will ask you how to do it, and then you ask this question, and then let them one or two let them give the answer, okay. And then I'll let you know. So the exercise is that first I ask everybody to do the simple mathematical calculation. Então, normalmente, quando eu faço esse exercício numa sala, né, quando eu estou presencialmente com as pessoas, eu peço para elas fazerem um cálculo de matemática muito simples que envolve operações de soma e subtração,
bem básicas, né? E daí eu vou dar as instruções agora e eu vou pedir para 2 ou 3 pessoas darem contribuições. Okay. So now, Valentin Conde, you have to be very careful. You have to let them do the exercise. The idea is that first you ask the question, mathematical calculation, 2 plus 2, give them time. 2 plus 2 plus 3 plus 1 plus 2 plus 3, just give them time. And then in the end, ask them to give the answer. So this one. Yeah. So do it very slow. So I just keep adding. You give them, say, the pace that I'm asking them. Another one is very fast. 2 plus 2 plus 2 minus 1 plus 2 plus 2 minus 1 plus 2 plus 3 minus 1 plus 2. This is very fast. One is very slow. First, you do the slow and ask them what is the answer. Ok, sure. Então, a gente tem 2 formas de realizar esse exercício. A primeira vez a gente vai fazer isso mais lento, né, num ritmo mais lento. E daí eu vou perguntar, eu vou dar uma sequência de somas para vocês e eu vou pedir a resposta para vocês. Daí, para a gente não ter confusão, eu vou ligar o microfone de vocês, eu vou escolher algumas pessoas, eu vou ligar o microfone de vocês, eu vou pedir para que vocês deem a resposta. Então, se vocês estão prontas ou prontos com, sei lá, papel, caneta, quem quiser usar, eu vou começar a fazer isso agora. Então, 2 mais 2 mais 3 mais 1 mais 2 mais 3 mais 1. Qual é o resultado dessa operação? Vamos lá. Ana Cris Gouveia. Conte, you can ask somebody to ask and let them be unmuted. Ana Cris Gouveia, você consegue falar para a gente? Okay, never mind. Conte, now they know the answer. They know the answer. Now we will do the second one very fast. Do it and then ask what's the answer. Então agora a gente vai para a segunda etapa, que é bem rápido. E daí eu vou pedir para vocês a resposta. Então, 2 mais 3 mais 3 mais 1 mais 2 mais 3 mais 1. Qual que é a resposta? Okay, so in the first case, most of you will be able to give the answer correctly. In the second case, you will not be able to give the answer correctly. If I ask you why you cannot give the answer correctly to the second one, if I ask this question, most of you will say that because Conte said it very fast in the second case. Então, no primeiro caso, na primeira vez que a gente fez, provavelmente todo mundo aqui consegue dar a resposta correta, né? Agora, no segundo caso, dificilmente alguém aqui vai conseguir dar a resposta correta. E se eu perguntar para vocês por quê, vocês vão me dizer assim, porque da segunda vez foi rápido demais. Okay, if you agree with what I said, that Conte said it very fast in the second case, so this is where we are talking about the external factor and internal factor. In the second case, the fact that you cannot give the answer is for 2 reasons. 1, Conte said it very fast. Number 2, your brain works very slow. But you do not blame your brain. You only blamed the Conte for saying fast. Então, no segundo caso, se a sua resposta é porque o Valentim falou rápido demais, você está olhando para esta situação por um prisma, né? Por uma perspectiva, a perspectiva de que eu falei rápido demais. Mas a gente também poderia dar uma outra resposta. A gente poderia dizer que vocês não conseguiram responder porque o cérebro de vocês é lento demais. Mas isso, com certeza, vocês não vão querer olhar. Vocês vão querer olhar pela perspectiva de que eu falei rápido demais. Now, with this understanding, if you apply this to your family issues, to your community,
to your Brazil national interest, national issues, then the international issues. These are all because we are so expert in blaming external factors. You never see inside your internal factors. Of the two hands, we are so expert in blaming the external factors, not the internal factors. E daí é claro que se a gente aplicar esse princípio, a gente vai perceber que a gente fica fazendo isso o tempo todo, não só com as nossas questões pessoais, mas a gente também faz isso com as questões políticas nacionais, a gente faz isso com outras coisas que nos incomodam também. A gente se torna expert, né, em culpar os fatores externos e nunca olhar para a nossa participação naquele sofrimento. Okay, so there, for example, okay, so I don't want to go into the too much into the examples, but for some examples, let's say the George Floyd protests going there, Trump could have easily said that I condemn what happened to Floyd. I condemn this. He said it, the protest would have calmed down. So he's blaming the protesters. And protesters, they're not happy with what Trump said. Nobody is ready to say that, okay, this is my mistake. Nobody's ready. And then say the communist Chinese, they just invading, expanding, creating problems to all the border places, saying that this is our, blaming others. And then others will say, no, this is you are the problem creator. We are all just, the blame game is happening everywhere in the world, even in the family. Even in the family where there's a conflict happening, is a blame game. So this is where, and as long as this happens, we are learning a skill whereby we come to realize that this only creates unhappiness, which we don't want. Então, a gente pode observar isso em todas as escalas, né? Desde o micro até o macro. Por exemplo, vamos usar essa situação agora, né, que tem perturbado aí a sociedade norte-americana, né, estadunidense, que é a situação do George Floyd e os protestos, né, que explodiram aí nos Estados Unidos. Nesse caso, seria tão simples, né, se o presidente Donald Trump ele pudesse simplesmente vir a público e apoiar a causa, né, dizer que ele lamenta pelo que aconteceu, que ele apoia as ações afirmativas e que ele entende a dor das pessoas. Isso com certeza teria feito com que as pessoas se acalmassem, que os protestos se abrandassem. Mas ele não teve capacidade para fazer isso. Tudo que ele fez foi jogar mais combustível nessa fogueira, dizendo que a culpa de tudo que estava acontecendo era daquelas pessoas que estavam protestando. E daí é claro que, por parte dos protestantes, eles também começaram a culpar o presidente e a política, dizendo que estava tudo errado. A gente olha para a situação na China continental, né? Por exemplo, eles têm criado muito problema em todas as regiões fronteiriças, né? Então, tem sempre alguma intenção de avançar mais as suas fronteiras, tem sempre intenção de fazer bullying com algum daqueles povos que vivem nessas regiões de fronteira, e daí eles vão dizer que a culpa é dessas pessoas, porque essas pessoas elas ficam querendo se diferenciar do povo chinês e tudo mais. E claro que esses povos eles se sentem extremamente ofendidos e vão dizer de volta que a culpa é dos chineses, porque os chineses não conseguem respeitar e entender a identidade deles. E é assim em todas as escalas, dentro as relações familiares também funcionam assim, e daí pronto, né? O sofrimento é causado, né? Isso é a causa de todo o nosso sofrimento, que em primeiro lugar era justamente o que a gente não queria, era o que a gente queria evitar. Okay. Now, I'd like to share with you 2 points. One is that if you look at our habit is always look for the external factors. For any problem that we face, we always point to the external factors. You are right. There's nothing wrong in the pointing a finger to the outside, the external factors, but
Why you are pointing your finger to external factors is expecting your problem should dissolve, problem should disappear. But pointing your finger to external factors that are innumerable in number, that you cannot get rid of the external factors completely. So simply by pointing your finger to the external factors, your problems will simply continue. The purpose will not be accomplished. Geshe-la, the last part cut off. I see. Okay. And they say, I like to share two things with you. One is that our habitual tendency to always blame the external factors. And by blaming external factors, if your problem becomes zero, that's amazing. Continue blaming external factors, no problem. The Buddha is not saying that don't do it, is sin, is bad. No. By blaming external factors, if your problems become zero, if you become free of problems, do it. That's very good. But the reality is that blaming the external factors is just endlessly in number. If you're by yourself, you say, I'm lonely. If you're with other people, you say that I have no privacy. This is a problem. Therefore, the external factors is innumerable number, and even one factor which is otherwise conducive, even that can become unconducive, how you think. Ok. Então, é claro que, assim, em princípio, não tem nenhum problema você apontar para as causas externas, né? Às vezes é necessário identificar e apontar as causas externas do sofrimento. A questão não é essa, a questão é qual que é o seu objetivo ao apontar as causas externas? É claro que o seu objetivo é reduzir ou acabar com o seu sofrimento. É só para isso que eu aponto e identifico causas externas. Então, a pergunta aqui é: identificar e apontar para as causas externas está dando certo? Você está conseguindo reduzir o teu sofrimento, a tua percepção de sofrimento? Se você está conseguindo, não tem problema, tá ótimo, perfeito, continua apontando para as causas externas. Se essa abordagem está funcionando, vá em frente. O Buda nunca disse que a gente não deve fazer isso, né? A abordagem é a seguinte: se eu fico apontando para as causas externas, dizendo que elas são responsáveis pelo meu sofrimento, e isso dá certo, continua. Mas o que a gente tem observado desde sempre é que apoiar-se, escorar-se nessa abordagem unicamente não dá bons resultados, porque, como a gente falou anteriormente, as causas externas, elas têm duas características. Primeiro, elas são ilimitadas, incontáveis, então eu não consigo nem... são miríades, né, de causas externas para dar conta, e vai ser ineficiente ficar tentando eliminar uma por uma. E tem uma outra condição, que foi aquela do exemplo do local de prática, né? Tem essa característica de que as causas externas, elas mudam, elas são impermanentes. Então, uma hora eu estou lá reclamando porque eu estou solitário, mas alguns instantes depois eu estou reclamando porque eu não tenho privacidade. Então, alguma coisa que parece extremamente conducente, que parece uma coisa que me leva de encontro para as causas da felicidade, de repente ela se transforma e ela virou justamente a causa do meu sofrimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Okay. Now, of the two hands, we see that the external factors, however much we may blame the external factors, we cannot remove the external factors. So, internal factors, we are not even aware of the identifying this. Then always the two hands always come together. Always the sound of the miseries continue to erupt. Your miseries continue. So your miseries never come to an end. So now the wise people will think of, okay, of the two hands, external factors, it's impossible that I can get rid of this completely. But internal factors, which is inside, I can get rid of this. So now look, of the two hands, we remove the internal factor, external factor alone is left. However strong it is, no sound. Sound of the misery stops. This is the wise people's approach. Bom, então agora, se a gente voltar para a nossa metáfora da palma, a gente vai entender que
remover, a gente já entendeu que remover os fatores externos é impossível. Primeiro, porque eles são incontáveis, e segundo, porque eles mudam o tempo todo. Remover os fatores internos parece uma tarefa muito difícil, porque a gente, neste momento, sem prática e sem treino, a gente não consegue sequer identificar que esses fatores existem. Mas, por meio da prática, por meio do treino sistemático da mente, a gente aos poucos, capaz de reduzir e até eliminar esse fator, que é o fator da mão, digamos assim, no meu caso, da mão direita. E daí, se eu consigo remover os fatores internos, vamos ver o que acontece. Por mais que a mão esquerda bata com toda a força, ela vai bater no ar, né? E bater no ar significa que não vai fazer o som do sofrimento, o som da miséria. Então, problema resolvido. Okay, so many of you, I'm sure, many of you have a question, natural question coming in your mind that, yes, I agree with you, but what about the reality? Reality that if there is somebody breaking in your house, you're still going to blame your internal, not external? Okay, these are the questions. The point is that external factors, the Buddha is not saying that, okay, just ignore external factors. This is not what the Buddha is saying. The Buddha is giving us two measures or two approaches. One, the immediate approach and the long-term approach. Immediate approach is to stop the problems immediately, but it's not the ultimate solution. But for the long-term measure or the long-term to get into suffering completely, we have to get into the internal factors, but the immediate, take care of the external factors. Don't say that, okay, His Holiness the Dalai Lama puts it very beautifully. Say that when a mad dog comes, right? Oh, compassion. Don't say that, run away. You're getting it? Because if you say compassion, the dog will bite you, then you'll be finished. So therefore, the point is that immediate measures and long-term measure. What I'm talking about here is a long-term measure. Immediate measure, I request each one of you to make sure that you take care of the external factors. Make sure that you are well guarded, safeguarded, that external factors cannot really take advantage of you. This is what we have to keep in mind. I'm sure this is a clarification that I must give before I move to the next point. Bom, então agora vocês devem estar pensando o seguinte, tá, ok, eu concordo com você. De fato, é necessário remover os fatores internos que conduzem ao sofrimento. Mas, espera aí, você está sugerindo então que eu ignore completamente os fatores externos? Eu não olho para a miséria do mundo, eu não olho para o sofrimento, para os perigos aí fora. Se uma pessoa entrar na minha casa e me roubar, me agredir, então é para eu ficar olhando para os meus fatores internos? Bom, daí a gente precisa fazer alguns esclarecimentos. Existem, né, de acordo com a abordagem budista, existem dois tipos de providências, né, que a gente precisa tomar. As providências de curto prazo e as providências de longo prazo. No curto prazo, é claro que a gente precisa dar conta dos fatores externos. A gente precisa garantir que a gente tenha comida para comer, que a gente tenha água para beber, que a gente esteja seguro. Isso é fundamental. O Dalai Lama coloca isso de uma forma muito simples, né? Muito engraçada, inclusive. Ele diz assim, se um cachorro raivoso, um cachorro com raiva se aproxima de você, o que você vai fazer? Você vai para cima dele e vai ficar fazendo carinho nele, falando, ai, compaixão, compaixão? Não, de jeito nenhum, porque ele é um cachorro com raiva, ele é um cachorro raivoso, então ele vai te morder e já era, morreu, né? Acabou para você. Então, o que você faz quando um cachorro raivoso chega perto de você? Você sai de perto. Né? Então, isso é muito claro. Então, no curto prazo, o que a gente tem que fazer é isso, é sair de perto desses fatores externos perturbadores e tentar se manter seguro. O que eu estou falando para vocês, esta abordagem que eu ensino para vocês agora, é uma abordagem de longo prazo. Né? Como nós construímos felicidade genuína no longo prazo.
Okay, then the next question that you have in your mind, I know, I can read your mind. Next question that you have in your mind is that, what is the internal factor? This is your question. Então, a próxima pergunta, que eu já sei qual é, porque eu consigo ler as mentes de vocês, quais são os fatores internos que são perturbadores e que a gente quer eliminar? Okay, so the internal factors, we see that there are primarily two, and then as one is like the appendage. Okay, we can make it three. Otherwise, it's two. One is the ignorance. Ignorance is one internal factor. Number two is selfishness. Two. Number three is instability of your mind. Instability, inserviceability of your mind. These are the three factors. Então, existem três fatores internos primordiais, que, na verdade, a gente poderia resumi-los em dois principais. O outro, ele é uma consequência, ele é quase um apêndice ali. Então, o primeiro é a ignorância, né? O segundo seria esse egoísmo, esse autocentramento, né? Esse egocentrismo. E o terceiro, que surge desses dois, seria a instabilidade mental. Okay, so the first one, ignorance. How to get rid of that? How to get rid of ignorance? It is by introducing the counter force. Ignorance is like darkness. In dark, you don't see what is around you. You can bang against the wall, so you have problem. So to get rid of this, you have to put a light. If you say, Buddha, please remove the darkness. Buddha, please remove the darkness. If you say that, if the Buddha is sitting next to you, very unhappy. What a stupid follower. Então, se a gente pensar no primeiro fator interno, que é a ignorância, é muito parecido com a situação da gente estar numa sala escura, completamente no breu, e é muito passível, né, muito fácil da gente, por exemplo, se chocar contra algum objeto, bater na parede, porque a gente não consegue enxergar. Ignorância nesse sentido. Então, se você quer se livrar da ignorância, o que você precisa? O mesmo que você precisa para se livrar da escuridão. Você precisa de luz, né? Você precisa de iluminação. Se eu, como praticante, sentar ao lado do Buda e falar, ai, Buda, por favor, me traga luz, me dê luz, eu preciso de luz, ilumina o meu caminho, muito provavelmente o Buda vai olhar para você e vai ficar extremamente insatisfeito. Ele vai falar assim, nossa, que praticante estúpido, ele não entendeu. Whereas if you light a candle to remove the darkness, the Buddha will be very happy. A smart boy, a smart girl, very good, will be very happy to dispel the darkness. Likewise, just as to dispel the darkness, we need to introduce the light. It is only through introducing the light of the wisdom that the darkness of ignorance can be eradicated. Mas daí, se, por outro lado, se você, estando ali, né, na escuridão, no breu, você resolver acender uma vela, né, acender uma lamparina para iluminar o local onde você está, com certeza o Buda vai olhar para você e vai falar assim, puxa vida, que homem ou que mulher mais inteligente, mais esperto, né, entendeu o que tem que fazer para eliminar a escuridão. Da mesma forma, o que a gente precisa é de iluminação para se livrar, para expulsar a ignorância da nossa mente. And then the second part is self-centered attitude. Self-centered attitude, you are being so selfish and nobody likes you. And then you pray to Jesus Christ, please let people love me. Jesus Christ will be very sad. Jesus Christ will teach you, look at how I do. I get rid of my selfishness and then billions of people love me. If you want love from others, remove your selfishness. This is what the Jesus Christ will teach you. Então, por exemplo, bom, agora tem o segundo fator, né, que é o egoísmo, né, o egocentrismo. Daí, por exemplo, a gente age a partir desse egocentrismo, desse egoísmo, e daí é claro que as pessoas ao nosso redor, elas passam a rejeitar a gente.
Daí a gente fica triste com isso e a gente começa a rezar para Jesus Cristo. Ai, por favor, Jesus Cristo, me ajuda, faz com que as pessoas me amem, faz com que as pessoas sejam boas para mim. Com certeza Jesus Cristo não vai ficar feliz com você. Jesus Cristo vai olhar e vai falar assim, ei, ó, presta atenção, aprende com o meu exemplo. O que eu fiz, né? Eu me livrei do meu egoísmo, eu me livrei desse egocentrismo e por conta de uma atitude altruísta genuína, bilhões de pessoas hoje me amam, gostam de mim, querem se aproximar dos meus ensinamentos. Então, faça como eu, né? Se você quer ser apreciado pelas pessoas, livre-se do seu egoísmo e pratique altruísmo. So by cultivating this wisdom to then remove your miseries, this is a huge topic. Likewise, by cultivating the other cherished mind, how to cultivate this other cherished mind? How to cultivate this wisdom? What is the wisdom? All these things require extensive studies. This is not the direct topic of today. Now the third one, that is bringing the stability of the mind. Stability, the serviceability of the mind. This is what is for today. That is that imagine that your mind is like a Mount Everest. Mount Everest, and then the wind blows, very strong wind blows from east, west, north, south, but the Mount Everest will not move. It's very steady. So your mind will not be affected by any external factors if you learn how to keep your mind very steady, which is the point 3. Então, esses dois primeiros fatores, o fator da ignorância e o fator do egocentrismo, né? Eles são complexos, porque eles mexem justamente com o aspecto da sabedoria. Então, para a gente abordar, para a gente dar conta disso, é necessário se debruçar sobre uma série de temas mais complexos. Hoje, a gente não vai falar desses dois. Hoje, o tópico é o terceiro ponto, que é o ponto da estabilidade mental. A gente pode comparar a estabilidade mental com a condição dos Himalaias, por exemplo, né? Essa cadeia de montanhas. A gente sabe que as condições climáticas naquela região são extremamente perturbadoras, né? Então tem ventos vindo de todos os lados, ventos soprando de lá para cá, daqui para lá, mas por essas montanhas serem extremamente estáveis, né? Elas estão fortemente estabelecidas, né, ali naquela terra, nada faz com que elas balancem, elas são extremamente firmes. É dessa estabilidade que a gente está falando. First one, the wisdom part, I will just briefly touch. We'll give you some idea as to what is that, how that helps us to get rid of our suffering. Então, essa parte da sabedoria eu vou abordar brevemente, apenas para que a gente possa entender como é possível se livrar desse sofrimento. Okay, so let's say that we're all fast asleep. We're all fast asleep in your own the bedroom, and we start dreaming. We start dreaming of a ghost chasing you. Ghost chasing you is a nightmare. It's very scary. Então, vamos imaginar que está todo mundo no seu quarto agora, deitado na sua cama, adormecido ou adormecida. E daí, durante esse sono, nós temos um pesadelo. O pesadelo de que tem um fantasma perseguindo a gente. E esse pesadelo é muito assustador. And then, as the ghost is chasing you, you are running. As you run, you fall. When you fall, it's so difficult to get up. This is what happens in the dreams. And the ghost will not stop. The ghost will continue to run after you. And then will about to grab at you. Then you think that I'm dead now. Bom, e daí, nesse pesadelo, você está correndo desse espírito, desse fantasma, e você acidentalmente tropeça, cai no chão. Só que por alguma razão, nesse pesadelo, é muito difícil levantar do chão. Você não está conseguindo. E é claro que o fantasma, ele não para, né? Ele está vindo atrás de você. E daí, quando ele está prestes a te pegar, quando ele está prestes a te enforcar, você pensa, já era, morri. Okay, so when you are saying that when you give up, okay, now I'm dead, the ghost about to grab at you, then at that point your mother wakes you up. What's the feeling like? What a relief comes to you.
E daí, nesse momento que você está prestes a morrer, ser assassinado nesse pesadelo, sua mãe, seu pai, alguém te acorda. E daí, de repente, ai, que alívio, nossa, que sensação boa de alívio de que nada aconteceu com você. Okay, if I ask you the question, the person in the dream who was so scared of the ghost, and the person who come out of the dream, who wake up, and then such a relief comes to you, is it the same person or different person? Answer is the same person. If it's the same person, why did you have so much of fear in the dream? That's not a real ghost. It's just a dream ghost. Why are you scared? This is my question to you. Então, a pergunta que surge, a pergunta que emerge dessa história é: a pessoa no sonho que estava sendo perseguida por um fantasma e que estava com tanto medo de morrer, é a mesma pessoa que desperta aliviada porque nada aconteceu? E a resposta é: lógico que sim, é a mesma pessoa. Daí surge uma próxima pergunta. Se é a mesma pessoa, então por que tinha tanto medo, tanto pânico de um fantasma que sequer era de verdade, que era só um sonho? And I'm sure that you will all give the answer that, of course, in the dream you thought that this is a real ghost, so therefore you have to fear. It's the real ghost. So seeing the dream ghost as a real ghost, is this wisdom or ignorance? For sure, this is a ignorance. And what is the outcome? What is the outcome of this ignorance? The fear. Do you like the fear? No. Get rid of the ignorance. Bom, então é muito provável que vocês respondam essa pergunta dizendo o seguinte: claro que esse pânico que a pessoa sentiu durante o sonho é porque ela achava equivocadamente que aquele fantasma era um fantasma de verdade. Então, pronto, a gente já tem o ponto aqui bem estabelecido, né? Achar que aquele fantasma era um fantasma de verdade, isso é sabedoria ou é ignorância? É claro que isso é ignorância, né? É claro que isso é escuridão. Então, por conta de você confundir realidade com fantasia, realidade com sonho, você, com medo de morrer no sonho, aquilo despertou medo, né? Despertou pânico. A gente quer sentir medo? A gente quer sentir pânico? Não, isso é sofrimento. Então, é muito simples. Se eu quero viver boas experiências, se eu quero atingir a felicidade genuína, eu preciso me livrar da ignorância e enxergar as coisas com clareza. When you wake up, your fear disappears. Why? Your answer is, because we know there is not a real ghost. It's just our mental creation. It's not a real ghost. So seeing the dream ghost as a not real ghost, is this wisdom or ignorance? This wisdom. What's the outcome? Outcome is your fear dissolves. So the wisdom gives rise to the freedom from the fear, and the ignorance gives rise to the fear. So therefore, which do you want? You want the fear or to be free from fear? Naturally, free from fear. If you want to be free from fear, then go for the wisdom. Don't go for the ignorance. E daí, vamos estudar, vamos analisar o próximo estado dessa história, né? O próximo estado mental é o estado desperto, né? Quando você desperta e você se sente profundamente aliviado por estar livre, por ter se libertado daquele medo. E o resultado disso, é claro que é felicidade. Então, a gente tem aqui, de uma forma muito simples, a ignorância gera medo, né? Gera o aprisionamento ao medo, e o despertar, a iluminação, a sabedoria geram a libertação desse medo, né? Desse pânico. E daí é muito simples. A pergunta é: a gente quer viver com sofrimento, com medo? Não. Então, a gente quer viver livre desse medo. Logo, nós queremos sabedoria, não ignorância. So now, if you don't really want to have the miseries, tension, stress, we have to learn how to wake up from the sleep of ignorance. This is what we have to learn. For that matter, we have to study more extensively how everything is like the projection of your own mind, how everything is like your own dream. And this is a fact. We see them as not like a dream, but in actuality, this is another dream. There are two kinds. One is conventional dream, and one is unconventional dream. From the conventional dream, we wake up every morning.
But from the unconventional dream, we never wake up. Now it is time for us to learn how to wake up from the unconventional dream. Então é claro que o que a gente deseja é cultivar essa sabedoria que remove os nossos sofrimentos, que elimina os nossos sofrimentos. E para isso a gente tem métodos, a gente tem algumas técnicas, né, abordagens que a gente tem que aprender para conseguir remover. A gente consegue despertar dos sonhos convencionais, que são esses, por exemplo, que eu trouxe na história, né, um pesadelo, por exemplo. O que a gente tem que aprender agora, através dessas práticas, dessas abordagens, é como despertar dos sonhos não convencionais. Esses sonhos nos quais a gente vive imerso, né? Okay, now how can I discover that everything is like a dream, unconventional dream, everything is like a dream? How can I know this? Don't believe in it. Don't believe in it. You must learn it. You must learn it rationally, empirically, and you'll get it. I'll give you one simple example. Então, como que a gente pode aprender que tudo é projeção da mente, né? Como é que a gente pode entender que tudo é esse sonho, é esse estado de sonho não convencional? Por favor, não creiam em mim. Eu não estou pedindo para vocês acreditarem. Eu estou pedindo para que vocês investiguem empiricamente e que vocês aprendam isso com a própria mente. E daí eu vou dar um exemplo para ajudar vocês. Okay, so the one example, which is very simple, is that I ask you, what is this? You will say that this is a glass of water, this is water. If I ask the same question to the chemist, they will say that this is H2O. If I ask this question to the physicist, they will say that this is electrons, protons, neutrons. Who is correct? Então, bom, vamos usar esse fenômeno como exemplo, né? Então, se eu mostrar este fenômeno para vocês e perguntar o que é isso, muito provavelmente vocês vão responder alguma coisa do tipo, isso aqui, isso é água, então isso é um copo d'água, né? Se eu perguntar isso para um cientista, o cientista vai responder que isso é H2O, né? E se eu perguntar isso para um cientista atômico, ele vai dizer que isso é um aglomerado de átomos, nêutrons, prótons, o que quer que seja. Mas qual resposta é verdadeira? So when you see this as water, you feel like drinking. When you see this as electrons, protons, neutrons, you don't feel like drinking. Electrons, protons, neutrons, even the stones, rocks, they have the same electrons, protons, there's no difference. So therefore, we see this as a water. From the object, if you go there, there's no water. It's just electrons, protons, neutrons. And none of the electrons, protons, neutrons are water. This is how you perceive it from distance. This is what your mind is making. From the object, there's no difference between what this is, electrons, protons, on the elementary particle level, what this is, and what the rock is, there's no difference. But from distance, we see one as water, one as the rock. Otherwise, this is your perception from distance, your perception. Your perception means like a dream. Dream is your perception, nothing from the reality there. So with this simple example, we come to know that everything, even when I look at Conde, I see as the nice gentleman. But actually, he's a bunch of atoms. Bunch of atoms, there's no Conde. So this is the reality. But we see from distance, we see as Conde. Actually, in reality, it's just a bunch of atoms. So when you see it's a bunch of atoms, then we'll know there's no difference with anything else. But from distance, there's appearance coming. Appearance is like a dream your mind is creating as a Conde. So this is how our mind is deceiving ourselves from seeing things as real. In actuality, they're all mental creation. Thank you so much, Girshala. I'll take it as a compliment. The best compliment I've ever get. I'm a bunch of atoms. Então, o que o Girshala falou é assim, bom,
nenhuma resposta está errada. Na verdade, são tudo aparências, né? Como a gente percebe as coisas, como a gente entende as coisas. Então, se eu olhar para um copo d'água como água, é claro que vai me dar sede, eu vou sentir vontade de beber aquela água, né? Agora, se eu entender esse copo de água como um conjunto de átomos, né, um conjunto de nêutrons, prótons, elétrons, isso não me dá sede, né? Isso não apela para mim como água. Esse olhar, né, esse olhar para o fenômeno como um conjunto de partículas, ele vai me levar para a seguinte constatação: água e pedra são a mesma coisa, porque eles são constituídos dos mesmos elementos. Então, quando eu vejo água e pedra como coisas diferentes, é porque do ponto que eu estou olhando, da minha perspectiva, eu estou olhando para as aparências e as aparências são diferentes. Mas quando eu chego mais perto, quando eu me aproximo, eu percebo que são exatamente a mesma coisa. O mesmo se aplica, por exemplo, à imagem do tradutor dessa palestra, né? Quando eu olho para ele nessa janelinha, eu estou vendo um homem, né? Estou vendo um moço. Mas se eu for olhar de perto, na verdade não tem tradutor nenhum. É simplesmente um conjunto de partículas que estão escondidas nessa aparência, né, de um homem, de uma pessoa. E isso se aplica a todos os outros fenômenos. Okay. So there what is happening is that you are changing the perception of the object. Changing the perception of object changes your emotional states. So this is how we control our emotions, stress, anxiety, and so forth, by changing the cognitive thought process, by changing the perception. Então aqui o recado é muito simples. É um fato, a gente vai mudar as nossas emoções, a gente vai mudar o nosso estado emocional de acordo com a nossa percepção, como a gente percebe, como a gente vê o objeto. Okay, this is a very interesting topic. This requires quite extensive studies, and meanwhile there are many questions coming up. I don't want to. I will not try to tell you what questions you have in your mind. I will not tell you now because I have no time. Otherwise, I can tell you what questions are coming in your mind. Esse é um tema muito interessante, esse é um tema muito importante, muito relevante, mas é um tema muito extenso que a gente não tem tempo de cobrir agora. Eu poderia, inclusive, novamente ler as suas mentes e dizer para vocês exatamente o que vocês estão pensando agora, mas eu não tenho tempo para isso. Se não fosse pelo tempo, eu poderia dizer agora para vocês exatamente o que vocês estão pensando. Okay, here what we'll do is that we'll do a single pointed meditation to make your mind serviceable and stable and strong. Então, o que a gente vai fazer agora é uma prática de atenção plena para que a gente possa treinar nossa mente para que ela se torne mais produtiva, mais estável e mais calma. This is a very easy meditation, and if you can do it on a daily basis, it can greatly stabilize your mind, where your mind will be freed from being easily affected by external factors. Your mind you can control your mind and keep it very stable and calm, no matter what external factors are happening. É uma prática muito simples que traz como principal benefício a estabilidade mental, que é justamente ver-se livre da influência dos fatores externos. Okay, can you hear me? Yes. Okay, so there's no visual happening, some technical problem. Okay. Can you hear me? Okay, yes. There was a little technical problem here with the computer. Okay, now it's working. Good. Fine. Okay. Now what we do is that for this, there are 4 things to keep in mind. One is the body posture. Then number 2 is focal point, what you are going to meditate on. Number 2 is focal point. Number 3 is the errors of meditation. Number 3. Then number 4, the remedies to overcome the errors.
Então, tem 4 pontos principais que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, as posturas físicas. Segundo, o objeto de foco. Terceiro, digamos assim, os defeitos da mente. E em quarto lugar, quais são os antídotos para esses defeitos da mente. Okay. The body posture wise, I'm sure most of you are already aware of this. You learn from your teachers, but I'm going to give the, in case if there's somebody who has no exposure to these things. For example, say the leg, you cross-legged, number one, cross-legged. But if you have difficulty with sitting cross-legged, no problem. This is not mandatory. If you have any problem with the knees, you can sit on the chair. This is not a problem. This is the leg. Then what is very important is your backbone should be upright. It should not be curved, bent. It should be upright and straight. And if possible, don't lean against a wall. Don't lean against a support. If you have backache problem, that is exception. No problem. So the back must be upright, not leaning against the support. Don't lean against support. Keep it straight. Então, primeiro eu vou abordar essa parte da postura física, né? Muitos de vocês já devem ter seus professores de meditação que já ensinaram posturas, mas caso tenha alguém que nunca participou de uma sessão de meditação, eu vou falar algumas instruções aqui, instruções simples. Então, primeiro, você pode meditar sentado numa cadeira, não tem nenhum problema. Se você estiver sentado ou sentado numa cadeira, basta você apoiar, né, com os isquios no assento, manter as pernas paralelas e os pés plantados no chão. É super importante que a coluna esteja reta. A coluna tem que estar ereta, não pode estar curvada, não pode estar caída. A gente não vai se apoiar, a gente não vai escorar no encosto da cadeira ou na parede. Isso é muito importante. A não ser que você tenha algum problema na coluna, tipo dores crônicas, daí é uma exceção. Mas, de maneira geral, a gente não deve se encostar em nada. While your body is upright, make sure that your body is not stiff. The body should be flexible. That's very important. Além disso, é muito importante que, apesar de estar ereto, a gente não fique tenso, né? Então, é importante que o corpo tenha essa qualidade de flexibilidade, que ele não esteja duro. And then your head tilted forward a little bit. And then your eyes not closed. That is so important. Don't close your eyes when you're meditating. Just keep it 45 degrees half open, 45 degrees cast down. A sua cabeça ela vai estar levemente inclinada para baixo, como se o queixo estivesse se aproximando um pouco do peito, né? Só um pouquinho. E os olhos a gente não deve fechar completamente, né? Eles devem ficar semicerrados. E o olhar ele vai ficar baixo, como se eu estivesse olhando na altura da ponta do meu nariz, 45 graus para baixo. And your teeth and your lips, keep them in their natural course and breathe naturally. E daí a boca, a língua, os dentes relaxados, né, na posição natural. E a respiração igualmente natural. And then your right hand on your left hand like this, right hand on your left hand, and two thumbs joining, forming a triangle. Place the two hands on your laps in a restful state. E daí a gente vai colocar a mão direita em cima da mão esquerda, a gente vai tocar levemente com os polegares, formando um triângulo, e daí a gente vai repousar as mãos no colo. Okay. So this is your body posture. Then number 2 is focal point. What you are going to meditate on. There are so many the focal points or the objects of meditation, but we are going to do a very simple one. That is just count your breath. Breathe in, breathe out. Cycle 1. Again, breathe in, breathe out. Cycle 2. We are just going to count the breath. We're just going to count the breath. Ok. Então, agora que a gente deu conta do nosso da postura física, a gente vai abordar
o nosso foco, né, o objeto de foco dessa prática. Existem vários objetos de foco, mas hoje a gente vai usar um muito simples, que é a contagem da respiração. E a gente vai contar por ciclos de respiração. Então, toda vez que eu inspirar e expirar, eu vou contar 1. E daí eu vou inspirar, expirar, eu vou contar 2. E assim por diante. How many times, Geshe-la? Okay, so then what we do is that if you are a beginner, then do it just 21 times. 21 times, each with breathing in, breathing out. Count as 1. We just keep counting it. Então, a gente, enquanto principiantes, a gente vai fazer isso por 21 vezes, né? E daí a gente vai fazer a contagem aí de 21 ciclos de respiração. Lembrando que inspira, conta 1. Okay. Next point number 3 and point number 3 and point number 4. These two are so important. Então, os tópicos 3 e 4 são muito importantes. Point number 3 is identifying the mistakes and the errors of meditation. Então, o terceiro tópico é identificar os erros, né, os problemas na prática da meditação. Errors of the mistakes of the meditation, there are two. One is mental laxity and the other one is mental excitement. Então, existem 2 defeitos, 2 dificuldades. O primeiro seria o embotamento mental e o outro seria a excitação mental. Mental laxity is where your mind becomes heavy, sleepy, drowsy. Mental excitement is where your mind is scattered here and there. O embotamento mental é quando a sua mente fica pesada, ela tem a tendência a cair, e a excitação mental é justamente quando a sua mente fica espalhada por todo o canto, ela não consegue se concentrar. Number 4 is applying the remedies to overcome these two mistakes. E daí o quarto tópico seria como dar conta desses 2 erros. Now, there are 2 remedies. One is introspection and the other one is mindfulness. Introspection, it is like, say, if you have a pet dog, you lost a pet dog. First, what you do is then you go in search of your pet dog. Where my pet dog is. Your mind, which otherwise should be meditating, this mind, when it is distracted or is sleeping, then your introspection is like looking for the pet dog, to see what your mind is doing. Once you see that your mind is distracted or your mind is sleeping, then you have to bring the pet dog back. How? By the rope. You use the rope, tie the dog with the rope and bring it back home and tie it to the pillar at home. So this rope is the metaphor for the mindfulness, the second one. The first one is introspection, which is to keep looking for the pet dog. Once you find it, then you use the rope of the mindfulness. Tie the mind with the mindfulness, bring it back, and then bring it back to the breath. This is the mindfulness. These two we have to apply when your mind is distracted or when your mind is in a relaxed state. Então, existem 2 antídotos, né, para cada um desses estados, né? O primeiro antídoto seria a introspecção, né? Então, vamos supor que a situação aqui é uma pessoa que perdeu seu bichinho de estimação, seu cachorro. Daí esse cachorro fugiu. Qual a primeira coisa que você faz? É claro que você tem que procurar o cachorro. Então, a introspecção é essa mente que busca. E daí você vai buscar até que você encontre o cachorro. Uma vez que você encontrou o cachorro, e você entendeu o que aconteceu, você vai colocar a coleira nele, né? Então, a coleira é justamente mindfulness, é atenção plena, que seria o segundo antídoto. E daí, uma vez que você colocou a coleira nele, você traz ele de volta para casa e você prende essa coleira no pilar, na coluna lá no quintal, para ele não escapar de novo.
e vai seguir usando a introspecção para procurar o cachorro se ele eventualmente sumir ou se ele estiver agitado. Então, a gente vai usar esses dois antídotos contra esses dois erros. Okay. So what we do is that we will just sit in this position and we will count the breath and we'll forget anything else, no distraction, no laxity. Be in the present moment, count the breath. We're going to do for 21 times. Então, o que a gente vai fazer aqui a gente vai sentar naquela postura que a gente aprendeu e a gente vai focar, né, a gente vai de forma unifocada, prestar atenção na nossa respiração, procurar deixar todos os outros fatores de fora, né? A gente só vai prestar atenção na respiração e a gente vai contar 21 ciclos de respiração dessa forma. Okay, let us begin. Então, vamos começar. Okay. Thank you. Então, muito Okay, obrigado. David, no questions? Vocês têm perguntas que gostariam de fazer? Before the question, I'd like to share one point. Antes das perguntas, eu queria comentar um tópico. That is that this meditation, don't do it like 5 minutes, half an hour directly. Just do 21 cycles, and if you want, even if you want to do it more, just keep a short break, like few seconds, 10 seconds, short break, without standing up, leave a 10 seconds gap, again do it. I like 21 cycles. 21 cycles is going to be like just 1.5 minutes, and sometimes it can be like 2 minutes, not more. So just do it like this with a high quality. Don't focus on the quantity. Some people, they say, oh, I start doing the meditation, I do for half an hour. This is not a good idea.
meditation is to make your mind serviceable, and you are building a very bad habit to the meditation because you fail to do the meditation with the proper instruction. Então, eu queria compartilhar com vocês uma preocupação, né, uma consideração sobre a prática, que é assim, quando vocês fizerem esta prática, né, que a gente acabou de fazer junto, por favor, não façam essa prática por muito tempo seguido, né? Não foquem na quantidade, foquem na qualidade, né? Então, como que a gente pode progredir nesse sentido? Focando nessa qualidade, né, dessa prática, o quão unifocada é a nossa atenção pelo 1 minuto e meio, pelos 2 minutos que a gente faz. Então, 21 contagens normalmente dá 1 minuto e meio. Se a gente conseguir fazer esses 21 ciclos de respiração completamente unifocados no aqui e agora e na respiração por 1 minuto e meio, 2 minutos, pronto, tá ótimo. A gente, sem dúvida nenhuma, em pouco tempo vai conseguir progredir. Once you're able to do this successfully without laxity and excitement for like 1 month, then you can make it like 10 minutes. And then after that, you can make it like half an hour, 1 hour, not directly. Então, a gente pode fazer essa prática com algumas pausas, né, com alguns intervalos. Então, ao invés de fazer tipo 30 minutos seguidos dessa prática, a gente pode fazer com intervalos, com alguns intervalos e fazendo durante o dia, em algum momento do dia. Okay, the Valentine Conde now, because I thought it is from 7 to, it is 1.5 hour, but I learned that it's just for 1 hour. Is it? Then yeah, I exceeded the time. Actually, the way it was publicized, it was one hour and a half. Okay, good then. Good, thank you. Yeah. Okay, now, Conde, you like to invite some questions, or we'll stop here? Maybe we can have one question. A gente gostaria de acolher uma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? And then can we have another half an hour for question answer? Another half an hour for question answer. It's going to be good. Okay, good. Então a gente vai ter mais tempo para pergunta e resposta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Vocês podem mandar no chat também. Okay, Conde, can you give some indications for the people? Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Se quiserem usar o chat, eu posso traduzir para vocês as perguntas. Or Conde, if there are questions at the chat, if you have questions, we can also pick those questions up. Yes, we have a question from Paula. So Paula is asking, how long does it take? How long should I take until I start widening the time of the practice? Okay. So the best thing would be do this practice for like 21 cycles, give a short break, another 21 cycles. If you're very serious with this practice, do it for like 3 sessions in the morning, 3 sessions in the evening, and do it continuously for about like 2-3 weeks, if possible for about a month. And if you get to the feeling that now my distractions are not coming, my mind is not going to laxity, I'm very fresh with the meditation, it's successful. After about like 1 month, then you can extend to like 5 minutes in one go, 5 minutes.
or 100 cycles. Então, a gente poderia fazer, por exemplo, de 2 semanas, né? Então, faz a prática de 1 minuto e meio, 2 minutos por 2 semanas, e daí vai observando a sua estabilidade, e daí, conforme você vai progredindo, você pode, em 2 semanas, aumentar para 3, 4 minutos, e daí, depois de 1 mês, aumentar para 5 minutos, que seriam 100 ciclos de respiração. Né, sempre com essa autoobservação, né, percebendo como é que está a sua própria estabilidade. So there's another question from Fabia. She said, Yes, Guruji, as Guruji, what I wanted to ask you is this 21 counts, as you said, for the beginners like us, we can do it three times with 1.5 minutes or some seconds break, and then do over 3 sessions, and then again 3 sessions in the evening. That's what I heard from you. And exactly, how long does this 21 breaths, this 21 counts of breath, how long should it take for doing 21 counts? Okay, so that should be a very natural breath. Don't force your breath. Don't make it long. Don't make it short. Just let it happen naturally. Let it happen naturally. Some people, their breath is longer. Some people, breath is shorter. So they don't worry too much about that. For example, say when we do meditation for 5 minutes, for some people, the count of the breath would be like 60 cycles. For other people, it can be like 100 cycles. It can differ. Don't worry. Don't worry. Just keep it very natural. This is very important. Ok, então, Mukesh. O Paul, ele perguntou para o Geshe como... então ele falou assim, ok, eu vou fazer isso 2, 3 vezes de manhã, depois de tarde, depois da noite. Mas como que tem que ser essa respiração? Que tipo de respiração que eu tenho que ter? E daí o Geshe falou que essa é uma respiração natural, normal. A gente não tem que ficar tentando controlar e nem tem que ficar fazendo esforço nessa respiração. É uma respiração muito relaxada, muito natural. Então, tem mais uma pergunta. So, there's another question, Geshe, in the chat. So, Fabi is asking, if she's very tired, feeling exhausted, can she practice meditation in the Shavasana position, like lying down? Yeah. Okay. And then open, and then the eyes wide open. Okay, this is a very practical question. Whoever asked this is a very practical question. Thank you so much. My suggestion, my advice is, the best thing is don't do meditation. Lie down, sleep for 20 minutes. 20 minutes, get up and do the meditation properly. Otherwise, you will lie down, then meditate, and then you will meditate for too long. That's not good. Muito boa pergunta, muito prática, gostei, obrigado por isso. Eu indico que se você estiver se sentindo muito cansada, você simplesmente deita e dorme por 20 minutos. E daí você acorda e faz a meditação do jeito que tem que ser. Porque senão você vai ficar lutando contra o seu sono e você não vai conseguir nenhum nem outro. Então isso é o melhor, né? Muito bom. Another question from the chat. Okay, Conde, just 1 minute. And this is not only your problem, it's my problem also. So because it's my problem, I have the experience. Because I'm the director of Tibet House, there are so many teachings happening. I have to go out to inspect the construction work. I have to go to think about the design, what flower to buy for the altar, what biscuits to buy for the altar. I have to think about everything. I'm already very exhausted. So I don't do meditation. What I do is I go to sleep. I take 1 hour sleep. I go to my room, 1 hour sleep, get up, then do meditation. Otherwise, you lie down the Shavana asana, and then you will sleep completely. That's not good. Então, por exemplo, complementando a resposta para a Fábia,
eu, como diretor da Tibet House de Delhi, eu sou muito ocupado. Então, eu tenho que cuidar de vários ensinamentos, eu preciso também supervisionar as construções que estão acontecendo aqui no nosso terreno, eu preciso olhar cuidadosamente as compras para o centro, então eu preciso ver que tipo de biscoito, que tipo de flor que está sendo comprada para fazer as oferendas nos altares. Tudo isso é muito cansativo. Então, quando eu volto para Tibet House, o que eu faço ao invés de ficar me forçando a meditar, eu simplesmente durmo, tiro um cochilo por 1 hora e depois... You got, what's the next question? So next question is, what would be the best focus, like the best focal object or meditation to heal anxiety? So if we're dealing with anxiety, what is the best focal point? Okay, so this is a very serious matter. What is the best focal point? So basically the idea is that we talked about 3 things. One is get rid of ignorance, and the anxiety will disappear. Then the practice compassion, or the cherished mind, compassion, again, anxiety will disappear. With ignorance, with the wisdom, the ignorance dispelled, and the anxiety, the fabric of the anxiety is the ignorance. With compassion, the barrier is dissolved. Barrier is the one which creates anxiety. Barrier dissolved. Then the third one is this building the stability of the mind, just strength of the mind, and then your mind is not affected by the external factors, so the anxiety is not happening. So what I would suggest that if you're more prone towards compassion part, if you're more naturally gifted with compassion, I would highly suggest you to do this single pointed meditation, just the breath, just the breath. After this, then do practice on compassion. For the compassion, we have to learn a separate method. There are 2 methods to cultivate this unconditional compassion. Whereas if you're more into wisdom, if you're more into intellectual, then you have to build the wisdom, and again do the same breathing meditation for some time, and followed by the wisdom meditation. And for some people, they can do all three, one after the other. Então, existem diferentes antídotos para diferentes problemas, né? Se, por exemplo, se eu quero me livrar do veneno primordial da mente, que é a ignorância, então eu preciso expulsar a ignorância por meio da sabedoria. Se eu quero me livrar deste veneno segundo, que é o autocentramento, então eu pratico compaixão para me livrar do autocentramento. Se eu quero me livrar dessa instabilidade da mente, então eu pratico atenção plena para me livrar dessa instabilidade da mente. Cada veneno tem um antídoto, né? Então é super importante que a gente consiga entender as inclinações e as tendências das nossas mentes. Se eu estou cuidando da ansiedade, mas eu sou uma pessoa voltada para a prática de compaixão, eu posso começar praticando atenção plena, né, estabilizando a minha mente, aterrando a minha mente, e uma vez que eu consigo fazer isso, daí sim eu vou para a prática de compaixão, e existem 2 métodos primordiais, né, para a prática de compaixão, que seriam métodos para cultivar a compaixão incondicional. E daí, uma vez que eu consigo chegar nesse ponto, com certeza eu vou conseguir me livrar da ansiedade. Agora, se eu sou uma pessoa que é voltada, né, que está mais acostumada com as práticas de sabedoria, eu faço a mesma coisa. Eu começo praticando a atenção plena e uma vez que eu sinto essa estabilidade, daí eu vou fazer práticas de sabedoria, né? Essas práticas que são primordialmente antídotos para a ignorância, e eu também consigo dar conta da ansiedade. Existem ainda as pessoas que conseguem fazer as 3 práticas de uma só vez, uma depois da outra. Então, a gente precisa entender qual é a nossa situação, quais são as nossas inclinações, as dificuldades, e daí mapear a nossa prática com base nisso. For the time being, just continue doing this the breathing meditation, and see to the effect. Então, por enquanto, simplesmente
fica nessa prática de atenção plena e observa quais são os efeitos dela, tá bom? So next question is, I realize I have the tendency to close my eyes during practice. Is there a reason for that? Is this a part of the process? Okay, this is I'm very happy that you brought this question up. This is a very serious point. With eyes closed, particularly for the beginners, with eyes closed, beginners meaning those who have not yet gained expertise in the meditation, with eyes closed, what happens is that the two mistakes of the meditation, laxity. Laxity can easily come, and then your meditation will be disrupted. Então, muito obrigado por trazer essa pergunta, é uma pergunta muito útil nesse momento, porque quando a gente está falando de praticantes iniciantes, né, é muito comum que quando a gente fecha os olhos, um dos defeitos da mente, ele fique, digamos, acentuado, que seria o embotamento. Então, é muito fácil a mente se tornar embotada quando a gente fecha os olhos. So, the point is that, and then with the eyes closed, then many people, they have some issue about the vertigo. Vertigo meaning that you close eyes, you feel as though your body is moving. All these problems can arise. It's very dangerous. So always try with eyes open. Então, é muito comum que as pessoas, no começo, sintam até mesmo vertigem quando elas fecham os olhos. Elas sintam instabilidade, como se o corpo estivesse se movendo. Então, é importante que, para evitar essas sensações, a gente, no começo, mantenha os olhos sempre abertos. When you get expertise in the meditation, then at a later stage, when you get expertise in meditation, then there are some very unique meditations where you have to keep everything dark. Darkness meditation. It is there, it is not at this stage. At the late stage, not now. Então, é muito importante que, no começo, a gente fortaleça a nossa prática com os olhos abertos, e daí, quando a gente ganhar alguma expertise, daí sim, no futuro, a gente vai fazer algumas práticas, que são práticas avançadas, em que é muito importante essa qualidade da escuridão, essa qualidade de manter tudo escuro, manter tudo completamente no breu, vai ser importante para as visualizações, mas isso é outro momento, não agora. So, next question is, how to keep myself motivated? I'm a Westerner, Brazilian, I have no meditation peers, not in my family, I don't have any friends who are interested in that topic. How can I keep myself motivated if I feel at the same time isolated? Okay. The one thing would be there are some very good programs. For example, like there is, for example, there is quite a frequent meditation program happening in this one center which is now conducting online meditation, not really as a course, but as a the program quite frequently. So I can give you the link, and they can join that. It's going to be like a guided meditation, and then you will get the friends, people who are doing the meditation, more on a basis of the programs. You can join them. And in fact, I'll be very happy to provide some of the lists of the centers, which I know. I can send the list of the centers to the representative, Mr. Jigmela, and then he can pass it to all the people who are interested. Então, eu posso recomendar alguns centros de prática que vêm conduzindo grupos à distância
que não é exatamente curso de meditação, mas são encontros, né, em que as pessoas compartilham, praticam juntas. Eu posso fazer, inclusive, uma lista de links, né, para esses centros, e daí eu posso passar isso para o senhor Digme, o diretor da Tibet House Brasil, e ele pode compartilhar com vocês. And then Eu also, também estou à disposição para isso. And also, if we can create some programs with Tibet House Brazil in collaboration with Tibet House Delhi, in Delhi we have very good programs like Nalanda Master's course, which is for about like very systematic studies on these topics, meditation, so forth, for about 4 years. Then another one which is just for 1 year, and we can in fact extend this program to the Tibet House Brazil. So then you will get lots of like-minded friends. You will get like-minded friends. Oh, she's interested in meditation. He's interested in meditation. Then you will know who they are, and then you will get to the world of the meditation. Então a gente pode também pensar programas um pouco mais aprofundados, né? Por exemplo, aqui na Tibet House Delhi a gente tem programas de mestrado com dois tipos de duração. Tem o programa de 4 anos e o programa de 1 ano. Nesses 2 programas, a gente faz um estudo muito mais sistemático da meditação. E a gente pode pensar no futuro algumas parcerias entre a Tibet House de Delhi e a Tibet House Brasil, para que a gente possa aproximar os nossos alunos. And the end of the course is Nalanda diploma course, 1-year course, which is very interesting, which doesn't involve very complicated technical tests. It involves direct application of the control of the emotions, meditation, so forth. These are there, and and even to translate this into Portuguese. Portuguese is not that difficult. So Conte or anybody will get a new job. Então, a gente tem também o Instituto Nalanda, né? E daí o projeto do Instituto Nalanda também tem alguns programas de longa duração, programas de 1 ano, que são excelentes experiências para a aplicação das técnicas de controle emocional e meditação, com instruções muito objetivas, muito diretas, muito práticas, e que são muito interessantes. Não é tão difícil de ser traduzido para o português, e daí o senhor Valentim Conde ou alguma outra pessoa da equipe da Tibet House vai ter um novo trabalho aí para se debruçar sobre. Finally, the point is that with all these studies, it is to make you a happy person. This is important. Let us not forget this. It is not for you to become somebody else. You to become a happy person. Only if you're happy, you can then export your happiness to your family. You can export this happiness to your colleagues at the workplace. So your happiness is more important than, say, the becoming something from other religions. That is not important. The most important thing is that you should become happy. This is the most important thing. Mas daí é importante que a gente sempre se recorde da nossa motivação primordial. Se a gente puder manter a motivação, isso é muito importante. Eu acho que alguém... O microfone de alguém está vazando. Just a second. Ok, obrigado. Então é muito importante que a gente se lembre que a nossa motivação é ser uma pessoa mais feliz, ser uma pessoa mais realizada. Né? E isso deveria ser o resultado da nossa prática. Sem isso, a gente não dá conta, a gente não vai conseguir se manter motivado. Seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa família. Não é importante se você é budista, se você é cristão, mudar a sua fé não tem nada a ver com esse processo. O processo é, quando eu pratico, eu me torno uma pessoa melhor, quando eu pratico, eu me sinto melhor, e isso deve ser sempre a nossa motivação. So our next question is, how can I assess my stability? How can I evaluate my own stability? Would it be by the number of times I get distracted? So how can I assess myself? Okay. This is a very good question. So for this, the best thing is start doing the practice,
and say that within a span of say like 21 cycles, 3 times in the morning. So there, if you feel steady, if your mind feels the light, if your mind feels light and happy at the end of the meditation, and then you feel a sense of, that I've done something, then which means that you're improving. And then the next time you feel like doing it. So this, the enthusiasm, eagerness to do that, when that keeps flaring, when that is sustained, which means that you're doing a good job, number one. Then most importantly, experientially, you could feel that. Okay, now my mental distraction is going down, and then I'm more focused. This you can experientially feel it. Yeah. Então, primeiro, é super importante que a gente tenha atenção às nossas sensações quando a gente termina a prática. Então, se ao fim da prática eu me sinto leve, eu me sinto bem, isso é uma coisa. Além disso, se, por exemplo, quando for praticar de novo, eu sinto vontade de praticar. Então, eu sinto inclinado, eu estou tendendo a praticar. Isso é um outro sinal de que eu estou melhorando. E, em segundo lugar, é realmente avaliar durante a experiência, né? Durante a prática. Se você está se sentindo bem, se você está se sentindo estável, isso é uma outra forma de avaliar, de acessar a sua estabilidade. And then I talked about the Nalanda diploma course. So there are many courses in the name of Nalanda from the different institutions. So what we are doing is known as Nalanda diploma course, undertaking of Tibet House, Delhi. It is not necessary that you have to do it from Tibet House, Delhi. You can do it from anywhere else which you feel comfortable, which you feel happy about. O diploma Nalanda, né, do curso do Instituto Nalanda, ele é, na verdade, promovido por várias instituições. Tibet House Delhi é só uma delas. Se vocês quiserem tomar esse curso em outra instituição, não tem problema. Façam isso onde vocês se sentirem bem. A Tibet House Delhi é apenas uma possibilidade, né? So, Geshe-la, the last question. Is it okay for you? Yes. Yes. Okay. So Daniel is asking about his body feeling. So during the practice, when he is trying to relax, he feels his body like pending from one side to another. He feels a little bit kind of like tilting, tilting to the side. So he cannot relax. He cannot totally relax. And that kind of like during meditation or outside meditation, after meditation or during meditation? That's during meditation when he's trying to relax. Okay, good. So that kind of disturbance is preventing him from feeling stable and relaxed. Is there any technique or any approach to overcome this unease? Okay, this is one thing that you have to ask Daniel. If he is doing the meditation with the eyes closed or eyes open, ask this first. Dani, você está fazendo a meditação com o olho aberto ou fechado? Aberto, vale, aberto. Eyes opened. Okay. So there, if it is eyes open, that's usually this happens. It happened to me also earlier when I was doing my meditation with the eyes closed. Then the moment I started to fix it by opening my eyes, so this body more tilting, that stopped. Então, isso acontecia com ele, porque ele ficou muito tempo fazendo a prática de olhos fechados, e daí quando ele abriu os olhos, quando ele passou a deixar os olhos abertos, isso meio que continuou acontecendo com ele, e começou a melhorar quando ele focou a vista. Então, ele ficava de olhos abertos, com a vista focada em um ponto, e aos poucos isso começou a melhorar. Okay. So basically what I would say is that
you make sure that your eyes are open, and sometimes you feel tired, physically tired, and you think that your eyes are open, but your eyes, in a way, you are falling asleep, or your mind is a little heavy, or that your eyes are closed, you are unaware that your eyes are closed, and then you feel the tilting happening. The moment you make sure that your eyes are open, then it will stop. Então é muito possível. Acho que é isso que acontece. É exatamente isso que acontece. He's saying that your description fits perfect with his sensation, his body sensation. Exactly. Yeah. Então é importante entender que às vezes a gente não está consciente do que está acontecendo no nosso corpo. Então, por exemplo, eu posso estar com os olhos abertos, mas eu estou sonolento, eu inclusive dormi só que de olhos abertos. Eu posso estar com os olhos na realidade fechados, achando que eu estou com os olhos abertos. Então, pode ter um monte de situações inconscientes acontecendo. Por isso é importante usar a introspecção para sempre vigiar. Como que eu estou? Meus olhos estão abertos mesmo? Eles estão focados? Eu estou completamente sonolento e por isso os meus olhos estão caindo, minha mente está ficando pesada, né? É importante a gente sempre manter esse estado de alerta. Okay, Konde, that's it? That's it, Geshe. Please, you must be tired. No, Take I'm a rest. fine. You're fine? Okay. Thank Okay, you so what I'm much. saying is that, sorry? Yeah, we're done with all questions. Okay, good. Okay, thank you, Mrs. Jigmela. Thank you so much. Konde, thank you so much for your beautiful translation. And thank you, Daniel, and Terence, and then Milton, and then the Janiana, Ferreira, and then each and every one of you. Thank you so much. And Mukeshi, thank you. Thank you so much. See you next time. Muito obrigado ao Digmelá, muito obrigado ao Valentim pela tradução, obrigado ao Dani, obrigado à Tereza, obrigado à Paula, Janaína, a todos os que fizeram pergunta. Geshe-la, on behalf of everyone, thank you so much for your compassion and your time. You have successfully enlightened us. You have successfully lit us up with your wisdom. Looking forward to your next talk. And I like to remind our friends of our donation program. Então, se vocês puderem, lembrando vocês, se alguém não estava aqui no começo, a gente encoraja as pessoas que se sintam inspiradas e que possam participar da nossa corrente do bem para manter a Tibet House Brasil na sua missão de preservar e propagar a cultura tradicional tibetana. Ok? Então, aí tem os dados bancários, se vocês quiserem tirar uma foto, fiquem à vontade, a gente agradece vocês. So, that's it, Geshe-la. Thank you so much. O nosso próximo evento da Tibet House vai acontecer ainda esta semana, né? Então, peço para que vocês fiquem atentos. A gente tem mandado pela agenda, mas infelizmente eu tive um problema na agenda, ela não atualizou. Talvez alguns convites vão por e-mail. Então, o nosso próximo programa vai acontecer agora, na quarta-feira, dia 10 de junho. É a meditação com o Lama Rinchen, que é o Lama da tradição Sakya brasileiro. Nossa meditação começa na quarta-feira, dia 10, às 19 horas. Peço que vocês fiquem atentos aí para o nosso compromisso. Geshe-la, thank you again. Please do rest a little bit and I'll see you soon. Huh? Thank you. See you all. Obrigado a todos. Thank you. Gracias. Obrigado. That's Obrigado. it. I'll see you, Geshe-la.